Olá, boa tarde, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 13. Então hoje a gente continua a trajetória, da leitura da palavra de Deus. Vamos caminhando. Vamos orar para dar início a essa live, mas eu peço que vocês deem um pulo lá no canal do YouTube e curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha esse canal no ar, tá bom? E você que vai assistir a live gravada, também seja muito bem-vindo. Você que vai assistir ao vivo, Deus está aqui conosco. Deus abençoe você que está chegando agora. Vamos orar para dar início à nossa live, a live do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai querido, graças te dou por mais um dia na sua presença. Um dia que o Senhor preparou, exclusivo, personalizado para cada um de nós, para cada um dos meus irmãos, para mim. Obrigada, Senhor, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, por teu amor, como é grande, como é imenso o teu amor. Nós não mensuramos, o tamanho desse amor, mas sentimos, podemos sentir. Que sejamos rios, Senhor, que sejamos rios, que transbordemos esse amor para o outro. Pai, eu peço que o Senhor acampe teu Espírito, o Espírito Santo, invada esse ambiente, invada a minha vida, e que Ele me oriente, que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê discernimento à leitura da Tua Palavra, aos comentários que forem feitos, todos, Pai, que forem feitos apenas aqueles referentes ao texto. Pai, não deixe as distrações tirarem o foco da leitura da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento e o nosso coração, que guardemos em nosso coração a Tua Palavra, Pai, com amor, que possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida aquilo que aprendemos na Tua Palavra, nas Tuas Escrituras. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa live. Amém. Amém? Então vamos começar com a leitura que eu vou ler, depois eu vou fazer alguns comentários. É um capítulo bem pequeno. Bem, esse capítulo, Paulo vai falar sobre a obediência e as autoridades. Vai falar sobre amor ao próximo e o cumprimento da lei. E vai falar sobre o dia que está próximo. Então, começando, assim diz o Senhor, assim diz a palavra, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos,
porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, pois estes mandamentos não cometa, pois estes mandamentos não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: amem o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é amor. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em imoralidades e libertinagem. Já tinha falado isso, né? Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. É muito forte, né, esse capítulo. Esse capítulo aqui, ele fala sobre as leis de Deus, sobre os homens que foram levantados como líderes da nossa nação, fala do amor ao próximo e o cumprimento dessas leis, e fala dos dias finais, fala que o dia da volta do Senhor está próximo. Então, nesse capítulo, no capítulo 13, Paulo ele aborda um tema delicado: a sujeição às autoridades, nos sujeitarmos às nossas autoridades. Os cristãos de seus dias, e lá na época de Paulo, viviam sobre a opressão do império. Muitos deles eram mortos, torturados ou lançados aos leões nas arenas para divertir as multidões. O ensino de Paulo aqui, ele utiliza o exemplo de Jesus, que se sujeitou, mesmo sofrendo a injustiça, confiando a sua alma a Deus, que o pedia livramento, que o pedia livrar, que o podia livrar. Então, Paulo aqui mostra, né, que Jesus, ele, mesmo sabendo que ele ia sofrer, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser morto sob tortura, cruelmente, ele se sujeitou a Deus, ele se sujeitou àquilo que Deus tinha ordenado, aos desígnios do Pai. E mesmo sofrendo a todas essas injustiças, ele confiou a sua alma a Deus. Ele confiou a sua alma a Deus, que Deus era o único que podia o livrar. Então, assim, Jesus ali já é uma grande testemunha para a gente, né? Jesus é a maior testemunha de sujeição, de se sujeitar às autoridades. Após isso tudo, Paulo mostra que o amor é o caminho para agradar a Deus, não existe outro caminho. E cumprir a lei, então o amor
é o único caminho que a gente pode trilhar para agradar a Deus e cumprir a lei, através do amor. E o amor, ele é o cumprimento da lei. Quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente ama ao Senhor, quando a gente ama os nossos governantes, porque não adianta a gente pagar o mal com o mal. Ao invés da gente levantar, ir para as ruas e levantar as nossas petições para que eles mudem, a gente precisa mudar, gente, porque cada um tem um governo que merece. Então a gente precisa orar por esses governantes. Orar, porque eles foram levantados pelo próprio Deus. Então a gente tem que se sujeitar às leis e orar por eles. Essa é a nossa obrigação. Esse é o mandamento do Senhor, amar o outro, amar o próximo, mesmo que ele não mereça. Quem somos nós para achar que merecemos ou não, né? Nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos ensinou, que é o seu amor, que é o seu amor que transborda. Por isso que a gente não pode reter esse amor em nossas vidas. A gente precisa ser rio, transbordar para o outro aquilo que o Senhor nos dá. E aí eu também fiz algumas pesquisas e vi aqui que Roma, eu escrevi nos meus comentários aqui que Roma era a capital imperial, a sede do governo civil do Império. Isso diz aqui, ó, em Romanos 1:3. Olha o que diz. Romanos 13, versículo de 1-3. Olha o que fala. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. É isso que Paulo está nos mostrando, né? Que a sede do governo civil do Império fala aqui, do versículo 1 ao versículo 3, como residentes em Roma. Os primeiros leitores de Paulo estavam cientes da glória e da vergonha daquela cidade nos dias de Nero, que reinou de 54 a 68 depois de Cristo. Bem, mas eles também eram cidadãos do reino de Cristo. Sendo assim, Paulo discutiu a relação de um cristão com seu governo e governantes civis. Tanto em sua extensão quanto em detalhes específicos, essa discussão é a passagem-chave do Novo Testamento sobre o assunto. A exortação básica do apóstolo Paulo é: todos devem se submeter às autoridades governamentais. Está escrito aqui, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Então, todos nós devemos nos submeter às autoridades governamentais. A razão básica para tal submissão é que essas autoridades, elas são estabelecidas por Deus. Então, a gente precisa se sujeitar a elas. Se eles estão no poder, foi Deus quem os levantou. Então, um indivíduo que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas.
Essas pessoas estão, portanto, realmente se rebelando contra Deus e trazem julgamento civil e possivelmente divino sobre si mesmos. Aqueles que obedecem e fazem o que é certo não precisam temer as autoridades. Na verdade, isso está na palavra, na verdade os líderes civis elegiam aqueles que fazem o bem. Servo de Deus. Além disso, um líder civil, aquele que faz o bem, eles são eleitos pela justiça. Não há condenação para eles. A justiça só vai agir, só vai entrar nesse mérito se você fizer o mal. Existe a justiça do homem e a justiça divina. Além disso, um líder civil é um servo de Deus. Um conceito frequentemente esquecido hoje. Infelizmente, nem todos os líderes que estão lá no topo são servos do Senhor, mas eles foram eleitos pelo Senhor. Entendeu? Então eles precisam entender que se eles estão ali, é porque Deus assim permitiu. Então nós precisamos estar sim sobre os cuidados da justiça do homem. Porque sobre nós virá a justiça do homem e a justiça de Deus também. Então, a elogiar aqueles que fazem o que é certo, o próprio líder civil faz o bem. Então, a gente conhece quando um líder civil é do bem. E quando ele não é, a gente precisa orar por isso. A gente precisa orar por isso. Mas, por outro lado, ele é a espada como servo de Deus, como um agente da ira. O que Paulo quer dizer aqui? Ele é um servo de Deus porque ele usa espadas como Deus usa a sua espada, né? Lá, como Deus usa a sua espada, o homem de Deus também usa a sua justiça. A justiça da lei para aqueles que são maus. Então está bem claro aqui, ó, ao elogiar aqueles que fazem o que é certo, o próprio líder civil faz o bem. Mas, por outro lado, ele, como servo de Deus, usa a espada como um agente da ira. Então, como servo de Deus, ele vai buscar a justiça correta. Ele vai buscar a espada como um agente da ira de Deus. Então, a força governamental usada de maneira apropriada ajuda a prevenir a tirania e executa a justiça, trazendo punição aos transgressores. Entenderam essa parte? Está bem claro. A força governamental usada de maneira apropriada ajuda a prevenir a tirania e a executar a justiça, trazendo punição aos transgressores. Então a justiça tem que vir para aquele que mata, aquele que rouba, aquele que assassina. Então isso é feito por aqueles homens, pela força governamental, de maneira apropriada. Isso é ajudar nas leis. São aqueles corretos, que fazem as coisas corretamente. Um cristão tem duas razões para ser submisso às autoridades civis. A primeira é evitar possível punição. E para dar atenção, a segunda, para dar atenção à sua consciência, que o incita a obedecer às ordenanças de Deus. Então, um cristão, nós temos duas razões para nos submeter às autoridades civis. A primeira é evitar possíveis punições. Porque se a gente rejeita as autoridades civis, a gente está rejeitando a autoridade de Deus. Porque foi Deus que os levantou. E para dar atenção, né, à sua consciência, a gente precisa
buscar em nossa consciência se estamos agindo corretamente. E isso nos anima, nos incita a obedecer às ordenanças de Deus, que é fazer o bem, não roubar, não matar, é ter os mandamentos. A responsabilidade de um cristão para com as autoridades civis envolve mais do que obediência. Também inclui apoio por meio do pagamento de impostos, como vemos em Mateus 22, 21. Diz assim, Mateus 22, 21. Eu vou ler para vocês. Então diz assim, né? Esses pagamentos de impostos, diz aqui em Mateus capítulo 22, verso 21. Eu vou ler antes para a gente entender o contexto, senão a gente não entende. Assim sendo, diga-nos o que o senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade dele, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é essa figura e esta inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então está na palavra do Senhor. A gente precisa, sim, pagar os nossos impostos e é uma ordenança do Senhor. Ele diz, eu acabei de ler para vocês, dê a César o que é de César, dê ao governo o que é do governo, dê a Deus o que é de Deus. Isso ocorre porque os líderes, como servos de Deus, devem dedicar seu tempo integral ao governo e precisam de apoio por meio de impostos dos cidadãos, incluindo os cristãos. Então, não é só alguns que devem pagar impostos. Todos nós, cidadãos, devemos pagar os nossos impostos. Isso é lei, isso é uma ordenança do Senhor, é um mandamento. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Portanto, o cristão deve dar a todos o que lhe deve ser. Portanto, o cristão deve dar a todos o que lhes deve, seja em dinheiro, seja impostos ou receita, ou respeito e honra. Então, nós precisamos honrar tudo, honrar a palavra do Senhor, honrar o Senhor. E a gente precisa honrar, né, aquelas pessoas que a gente deve, seja devendo dinheiro, seja devendo impostos, seja devendo respeito, seja devendo honra. Precisamos colocar tudo isso em prática, porque é uma ordenança do Senhor. Pagar impostos não veio da lei do homem. Pagar imposto vem de Deus. Deus fala em Mateus, lá em Mateus 22, 21, sobre isso. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então nós precisamos respeitar os nossos governantes civis, ao invés de ir para as ruas, fazer passeata, se revoltar, quebrar as coisas, a gente precisa orar por nossos governantes. Porque eu sei, e nós sabemos, né, que infelizmente existem muitos que querem se dar bem na sua vida particular usando de meios públicos. Mas Deus vê, não cabe a nós julgar ninguém. Não cabe a nós julgar o irmão, não cabe a nós julgar o político, não cabe a nós julgar os nossos governantes. Cabe a nós dobrar o joelho
e orar por nosso país, e orar por nossa nação. Nós precisamos de pessoas que orem por nossa nação, orem, que clamem pelo nosso Brasil, que clamem pelos nossos governantes. Nós precisamos de intercessores. Então, irmãos, precisamos colocar em prática esse hábito de orar por nossos governantes e parar de murmurar, e parar de reclamar porque o governo rouba, porque o governo é isso. Gente, cada povo tem um governo que merece. E se é o que é o nosso governo, se é o que é o povo que foi eleito por Deus para estar ali, porque somos homens caídos, somos homens cheios de pecados. Então sempre vai haver a disputa da ganância, né? O poder. Isso existe no meio cristão também, não é só no meio político. Então a gente precisa ter consciência da autoridade do Senhor e dos mandamentos, do que Ele fala sobre nós sermos sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E todas as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então a gente precisa ter isso em mente e, ao invés de falar mal, ao invés de ir para as ruas fazer arruaça, a gente precisa clamar, dobrar nossos joelhos e orar por eles. Vem aí agora as eleições. Existe, gente. A internet, existe hoje meios em que a gente pode saber da vida daqueles que se candidataram. A gente pode saber o que eles são, o que eles fazem, quais são os atributos, seu caráter. A gente precisa conhecer esses candidatos e a gente pode fazer isso. Então hoje a gente não pode se vender por R$50, se vender por uma cesta básica, se vender. É isso que acontece. As escolhas, mais escolhas, são feitas por nós mesmos, que nos vendemos por trocas de favores, e que na realidade às vezes nem acontece. O que eles prometem geralmente não acontece, mas eles nos pagam em dinheiro para que a gente fale deles. Eles prometem cabide de emprego, eles prometem várias coisas. Então, se os que estão eleitos não satisfazem as nossas expectativas, busquemos aqueles que não são perfeitos. Ninguém é perfeito, nem nós. Nós não somos perfeitos. Nós estamos nesse mundo, gente. Mas se a gente não está satisfeito com o atual governo, a gente precisa buscar informações de pessoas que honrem o nosso país, que honrem a nossa nação, que honrem a posição que Deus os colocou. Porque se todos estão ali, numa posição privilegiada de governante civil, de governante do nosso país, foi porque Deus assim permitiu. Então é isso que Paulo nos fala sobre a obediência às autoridades. Agora Paulo também nos fala sobre o amor ao próximo e o cumprimento da lei. Cumprir a lei é amar ao próximo. É uma das ordenanças de Deus. É um dos mandamentos, o maior mandamento, por sinal. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente precisa amar aquele que é difícil de amar. A gente precisa amar aquele que não nos agrada. Aquele que não faz as coisas que a gente acha que não está certo. Nós não somos o dono da verdade. Então, através do amor é que a gente obedece à lei de Deus. Então, que a gente coloque em prática esse amor. A gente recebe o amor de Deus que transborda em nossa vida
e a gente não pode ser represa. A gente precisa ser rio. A gente precisa fluir, transbordar esse amor para o meu irmão, para o meu vizinho, para a minha família, para o meu marido, para o meu filho. Para a minha igreja, a gente precisa transbordar esse amor, não reter. E ele alerta, né, que o dia final, o dia da volta, está próximo. Então, que a gente conheça a tempo e coloque em prática, né, as coisas de Deus, que a gente desperte do sono, porque a gente precisa buscar a face de Deus, aquele que ainda não conhece, precisa conhecê-lo, precisa entregar a sua vida. Eu costumo dizer que o primeiro passo é se arrepender de todos os seus pecados. Deus não vai te julgar, Deus não vai virar as costas para você, muito pelo contrário. Deus está pronto para te ouvir de braços abertos. Então, você que ainda não conhece a Deus, que ainda não teve um encontro com Ele, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, confesse os seus pecados aí. Reconheça o Senhor como único e suficiente, Salvador em sua vida. Diga a Ele, Senhor, o Senhor é o único em minha vida. Entrega tudo nas mãos do Senhor e tudo Ele fará. Então o caminho é esse, gente, o caminho é esse. E continuar essa caminhada todos os dias. A busca, a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem por ler, a fé vem por orar. Gente, fé não é emoção. Fé é uma decisão, é uma escolha. É você decidir, é você escolher que nada mais, as suas ansiedades não estão mais nas coisas desse mundo. A gente precisa lançar fora toda a ansiedade e colocar nossa vida aos pés do Senhor, literalmente. Literalmente, tudo, tudo. Porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta você colocar uma parte e falar para Ele assim, Senhor, eu já fiz isso, gente. Senhor, mexe até aqui, mas isso aqui deixa que eu cuido. Não. A hora que você coloca tudo aos pés do Senhor, você vê o agir dele em sua vida, gente. É tão maravilhoso o poder de Deus em nossas vidas. É tão maravilhoso que esse amor não cabe dentro de mim. Então é isso, gente. Hoje nós busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Se arrependam. Confessem a Ele que Ele é o único e suficiente na vida de vocês. Gente, vocês têm ideia do que é ter a vida eterna? Vocês têm ideia do que é morar no céu, na cidade celestial, do lado do Pai? Ai, meu Deus, olha, é emocionante. É maravilhoso. Eu vejo, eu fecho o olho e tenho uma visão. Eu vejo a cidade celestial. Por isso que eu oro a Deus agradecendo por minha casa, agradecendo porque a minha casa não é própria, eu pago aluguel. Então eu oro a Deus agradecendo a minha casa, mesmo sendo de aluguel, porque Ele provê os recursos para que eu pague esse aluguel. Mas a minha alegria, a minha esperança é que eu sei que isso aqui é uma morada temporária. A minha morada definitiva é no céu, é junto com o Pai. Então é isso que alegra todos os meus dias. Quando vem algum pensamento, porque a gente está nesse mundo caído, a gente é humano, a gente peca, a gente erra, mas quando vem algum pensamento que, que nos entristece, que não me agrada, que não agrada ao Senhor, porque a nossa vida na presença do Pai tem que ser uma vida de obediência, tem que ser uma vida em busca da santidade. Então, quando eu faço algo, que eu penso algo que não agrada ao Senhor, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão, porque o Espírito Santo ele incomoda,
e olhar para a cruz. Olhar para a cruz. Porque nada, gente, nada do que passamos nesse mundo, nessa terra, se compara à glória de Deus. Então, glória a Deus pelas bênçãos e glória a Deus pelas lutas, porque quando Ele nos dá lutas, Ele está nos forjando, Ele está nos amadurecendo, Ele está nos fortalecendo. E creiam, porque eu creio que a minha vitória vai chegar. Eu creio que Deus responde às minhas orações. Pode demorar, mas Ele responde. Ele responde, Ele já respondeu e eu louvo a Ele por suas respostas. Quando Ele não responde e fica quieto, eu louvo a Ele também pelo seu silêncio, porque eu sei que mesmo em silêncio Ele trabalha. Gente, Deus, Ele vê seus filhos em todo tempo, em todo tempo, em todo lugar que você estiver, Deus está olhando por você. Então, quando você toma posse da sua identidade com Deus, quando você toma posse da sua paternidade, da sua filiação, gente, é assim uma virada de chave na tua vida e você começa a avançar na fé. A gente não pode paralisar, a gente precisa avançar. Amém? Então é isso, gente. Vamos orar para terminar essa live e amanhã a gente continua fazendo a leitura do capítulo 14. Aí faltam só 14, 15 e 16 para a gente terminar a carta de Paulo aos Romanos. Eu quero deixar um recadinho aqui, gente, que a partir de hoje o Espírito Santo tocou na minha vida, tocou no meu coração e mandou que eu fizesse lives ou gravasse. Eu vou gravar orações confessando a palavra. Eu já expliquei aqui que orar confessando a palavra é tremendo. Orar confessando a palavra ao mesmo tempo que você está edificando a sua vida, porque você está orando exatamente o que a palavra diz, colocando na primeira pessoa, a oração flui, o tempo passa, porque geralmente eu tive muita dificuldade no tempo de oração com Deus. Eu não conseguia ficar muito tempo orando porque eu repetia tudo o que eu falava, eu já não tinha mais o que falar e acabava repetindo as coisas que eu falava. E aí eu descobri, através de outras pessoas, pessoas abençoadas, o orar confessando a palavra. E o Espírito Santo, ele falou profundamente em meu coração que é mais um propósito do Senhor na minha vida, né? Mais um propósito que Ele está me dando e que eu creio que esse propósito, gente, é para gente fluir em oração, é para gente, é para que todos nós fortaleça o nosso relacionamento com o Pai, através da oração, confessando a palavra. E isso a gente fazendo essa leitura diária vai fortalecer a nossa intimidade com o Senhor, eu creio, eu tenho certeza, porque Deus, Ele responde às nossas orações, principalmente quando a gente ora através da sua palavra. Então eu estou muito animada para começar esse desafio, para começar esse propósito, porque ele tem dia para começar, mas não tem hora para acabar. E eu sou serva de Deus, eu sou serva do meu Senhor. E eu faço aquilo que Ele ordena. Então, se Ele está mandando que eu faça gravações, poste para vocês essas gravações, orando através de salmos, eu vou fazer orações através de salmos. E eu vou focar, gente, nos temas da nossa identidade com Deus. Eu vou focar na família. Eu vou focar no propósito, no relacionamento com Deus. Eu vou focar nos filhos.
Eu vou focar no louvor e na adoração. São os temas que eu mais vou focar, mas eu quero ler todos os salmos. Então, cada dia eu vou orar em salmos, orar e confessar os salmos para vocês. E é isso que Deus tem falado ao meu coração e é isso que eu irei fazer. Conto com vocês. Eu vou deixar, vai ser lá no YouTube, vai ficar lá gravado no YouTube e eu conto com vocês, que vocês apareçam para ouvir as orações e aprendam a fazer essas orações. Eu sempre coloco os salmos na primeira pessoa, é como eu estou orando, entendeu? Então vocês irão ver como é fácil, como é edificante, como é maravilhoso. Amém? Então vamos orar para terminar a live. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, gratidão. Gratidão por mais essa leitura, gratidão por mais esses esclarecimentos que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu pude levar aos meus irmãos. Obrigada, Pai, obrigada porque quanto ensinamento o Senhor tem me dado, quanto ensinamento eu tenho podido multiplicar, Senhor, porque a minha intenção nesse propósito é levar que os meus irmãos tenham desejo de conhecer a Tua palavra, é levar aos meus irmãos a entenderem que nós só podemos conhecer alguém se tivermos intimidade com esse alguém, através de leitura da palavra, através de oração. Precisamos colocar a leitura das Tuas Escrituras como prioridade em nossas vidas. Precisamos orar, precisamos ter tempo de qualidade, Senhor, junto ao Pai. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, através do Seu Filho, Pai, que todos que estão ouvindo essas lives, que estão ouvindo essa oração, que sintam os seus corações desejosos da Tua palavra. Ah, Senhor, obrigada por esse estudo. Que a gente guarde em nosso coração tudo aqui que foi falado. Tudo, Senhor, absolutamente tudo. Guarda em nossos corações a palavra do Senhor e que fique em nossas mentes também. Que a gente coloque em prática tudo que aprendemos e que lemos aqui. Nos dê sabedoria, Pai, a lidar com tudo e lidar principalmente com todos. E que a gente coloque o Teu amor em prática, o maior mandamento. Amar a Deus amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como nós queremos ser amados. É isso que o Senhor nos ensina. Nos ajuda, Senhor. Agora, Pai, eu oro agora, clamando e intercedendo pelo povo do Rio Grande do Sul. Pai, o Senhor conhece o meu coração e sabe que esse clamor tem sido levantado desde o início das enchentes. Mas agora sabemos, não porque a gente tenha certeza absoluta do que está acontecendo, porque a gente não está vendo, mas a gente sabe através dos noticiários, através da internet, as coisas que vêm acontecendo. Então, Pai, levanta mais voluntários para que sejam limpas casas que precisam ser limpas. Levanta mais voluntários para que fiquem nos abrigos, porque existem pessoas que ainda estão nos abrigos porque perderam também as suas casas. Mas acima de tudo, perderam os seus entes queridos. Pai, dê conforto, consolo aos corações dessas pessoas que perderam os seus entes queridos. Consola, Pai, consola essas pessoas. Pai, eu peço também que o Senhor dê sabedoria, discernimento aos nossos governantes. Pai. Que toda e qualquer provisão que chegue a esse Estado não seja desviado pelas pessoas que estão no poder, pelos governantes, para o seu benefício próprio. Que esses recursos sejam exclusivos
para a reconstrução desse Estado. Pai, cuida, Pai, e coloca a tua mão de fogo, de justiça, naquele que faz o mal, no homem mau, Pai, naquele que deseja o mal das crianças, das mulheres, dos idosos. Protege, Senhor, protege com teus anjos cada abrigo, não permitindo que nenhum homem mau se aproveite da fragilidade de cada um que está ali dentro. Cuida, Senhor, de todos. Cuida, Pai. Eu oro, Pai, para que esse Estado se levante. Eu oro para que tudo, Senhor, seja para que testemunhemos do seu nome. Pai, agora eu peço também por essas pessoas que estão aqui online, por essas pessoas que estão aqui ao vivo. Cuida, Senhor. Cuida da vida de cada um. O Senhor conhece o coração de cada filho teu. Cuida das suas famílias, cuida dos seus filhos. Cuida, Pai, para que cada um receba na proporção do seu coração, daquilo que está dentro do seu coração, porque o Senhor conhece. Que o Senhor derrame sobre eles bênçãos sem fim. Que o Senhor derrame sobre eles saúde. Que o Senhor derrame sobre eles provisão, prosperidade. E eu declaro isso em minha vida também. Saúde, provisão, eu declaro obediência, eu declaro na minha vida temor, eu declaro tudo isso, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós a cada manhã e perdoe os nossos pecados. Cuida, Pai, do restante do nosso dia e que continuemos em Sua presença, te adorando, te louvando, te glorificando, porque Tu és santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Santo é o Teu nome. Teu é o reino, a glória e o poder. O Senhor é, o Senhor foi, o Senhor há de vir e fazer todas as coisas. Eu creio, Pai, no Teu poder. Eu creio na Tua unção. Eu creio no Teu amor. Obrigada, Paizinho. Obrigada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem está online. Sudir, Rosa, Flávia, Lívia. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Jesus.